Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele é ilustrador profissional formado em artes plásticas. Desenha para editoras como a Marvel nos Estados Unidos e a Soleil na Europa. Já trabalhou com personagens como Vingadores, Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha e Miami Vice, entre outros. Produziu concept arts para o longa-metragem de animação Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018 e para a continuação de 2023. Primeiramente, Giannis, muito obrigado por aceitar o convite dessa entrevista, viu? Tamo aí, cara. Tamo junto. Bora lá. E eu queria saber de você, como é que surgiu a sua paixão por ilustrações, em particular pelas histórias de quadrinhos? Na verdade, foi desde moleque. Como todo desenhista começa desde moleque. Meu pai era gráfico em São Paulo, trabalhava numa grande gráfica em São Paulo, então meus brinquedos sempre foi quadrinhos. Ele me trazia quadrinhos e ali começou a crescer a paixão, né? Aí eu quis desenvolver, eu já desenhava algumas coisas, então eu quis desenvolver. Eu como quis sempre chegar a fazer história em quadrinhos, então ali virou uma constância, tá desenhando, tá aprendendo, tá lendo, desde Pato Donald, da Tex, Conan, tudo que se fazia na gráfica e vinha com defeito, aí ele trazia para mim. E assim começou a se desenvolver a paixão por ler quadrinhos, depois veio o desenho, né? Uhum. Aí depois, mais tarde, eu fiz o curso de desenho por correspondência. É mesmo? Por correspondência. Eu fiz Instituto Universal Brasileiro. Que legal. Com 15 anos eu fiz o curso. Aqueles que vinham na revistinha? Vinha propaganda na revista. Isso. Aí assim, nossa, eu não tinha condições de ir até uma escola na época, que tava iniciando ainda os estúdios no Brasil. Tinha estúdio, mas era muito distante de casa, assim. Então eu morava na zona leste de São Paulo, eu tinha que me deslocar até a zona sul. Então assim, eu era moleque pivete. Então assim, acho que vou fazer o curso por correspondência. Eu fiz o curso por correspondência. Então, na verdade, assim, quem quer aprende, né? Eu acho que eu não aprendi ainda. Que é isso, olha lá, escondendo o jogo, né? E como é que isso se tornou uma profissão para você? Quando você falou, fez o curso pro hobby, alguma coisa, não sei se foi essa a ideia, quando que isso virou uma profissão para você? Depois do curso, eu comecei a comprar muita revista na banca de jornal, ensinando a desenhar também quadrinhos, né? E vinha os endereços das editoras na última capa, então eu comprava justamente para ficar ligando, enchendo o saco das editoras. E sempre tinha não, né? Mas eu sempre estudei o desenho e a arte sequencial, lendo. Eu corri atrás, eu fui em várias editoras em São Paulo, depois eu fui em alguns estúdios e sempre teve a resposta negativa. Mas eu nunca tinha desistido. Aí mais tarde eu fui fazer a faculdade de artes plásticas. Depois que me formei em licenciatura, aí mais maduro, eu frequentei alguns workshops, mostrei meu portfólio para alguns editores americanos, tive algumas respostas positivas dele e outras negativas e eu tentava melhorar até chegar. Eu sempre soube que não era algo muito fácil de conseguir, porque é um meio muito pequeno, são poucas pessoas que trabalham ali, por mais que hoje é gigante, são poucas pessoas. Então, que ano foi isso, você lembra, mais ou menos? Foi por volta de 98, eu era moleque, né? 98, 2000, 2003, eu estava mostrando meu portfólio e recebendo o feedback dos profissionais na época, né? Então, aí eu me formei em 2007. Aí em 2007, ainda continuando desenhando, trabalhando em outras coisas, sem parar de desenhar e sabendo o que rolava, interagindo com o pessoal, até conseguir trabalhar com isso e conseguir um empresário europeu, né? Meu empresário, que o pessoal chama que é agente, ele é italiano, então ele procura o trabalho para mim hoje, né? Então até chegar aí foi uma estrada muito longa, assim. Uma dúvida que eu tenho sobre isso, né? Como é que funciona isso no mercado? Você é contratado por trabalho, ou agente trabalha isso, é ligado a uma editora? Como é que funciona para você? Então, você chega num nível de profissionalismo, o agente vê que você tem potencial para isso, em cima da tua arte ele vai buscar os clientes. Então ele tem a agência funciona como um estúdio ali. Então eu sou funcionário do agente, ao mesmo tempo ele só ganha se eu tiver trabalho. Então ele tem alguns clientes deles, tipo, esse meu agente, o italiano, ele tem os clientes deles é Marvel, Disney,
né? A Soleil, Glénat e outras editoras europeias. Então, dentro desse catálogo dele, se a editora vem atrás dele buscando o artista, se o artista se adequar ao estilo que está buscando, dentro do catálogo dele de artistas, ele vai indicar um para eles, entendeu? Aí a gente faz uma amostra, existe uma diferença de teste e amostra, né? Então você faz o teste. Qual é a diferença entre uma e outra? Então, o teste é você está apresentando para o agente ou para o editor para ver se ele se interessa. E a amostra é quando alguém já está interessado no seu trabalho, você faz uma amostra ali para ver como vai ficar o seu trabalho dentro daquele título. Já pensando dentro da obra já. Então, aí você passa ou não. Aí você passa ou não. E aí, aí a editora aprovou, o agente te informa, aí ela te oferece, né? Ó, vamos fazer um contrato de 3, 4 edições, que é equivalente a... Na Europa, 4 edições é equivalente a 4 anos de trabalho. Entendeu? E são obras anuais? São obras anuais. Algumas são anuais. Cada obra inclui vários, ou é uma obra lançada por ano, ou dentro dessa obra anual tem vários? Como é que funciona isso? Só para entender. Então, o trabalho na Europa é mais confortável em alguns títulos. Né? O título que eu trabalho para a Europa, na Soleil, é um livro por ano. Dentro desse um livro por ano, eu tenho outros trabalhos no meio. Os trabalhos que eu faço lá para Marvel e para Disney são os livros ilustrados e a arte de licenciamento. Dentro desse um ano que eu trabalho dentro da Soleil, entre aspas, né? Você está longe. Né? Então, mas assim, a gente encaixa outros trabalhos. Você trouxe um trabalho, esse daí é para Soleil que você fez? Esse é da Soleil. Pode mostrar um pouquinho para a gente ter uma ideia? Activix. Fala um pouco desse trabalho. Esse é um grupo de hackers, né? Que desvenda crimes, soluciona mistérios, etc. Entendeu? Usando a tecnologia. Então, esse trabalho... Dá para ver ali? Só isso. Então, esse trabalho, o que acontece? A Soleil me ofereceu esse trabalho, então, assim, desde a criação dos personagens até o ambiente que eles vivem, é tudo criado por mim, entendeu? Legal. Então, criado não, o roteirista ali, ele me passa o roteiro e a ideia dele, então em cima disso eu crio. Diferente do americano, que já tem algo já criado ali, universo estabelecido, e você tem que desenvolver só o seu desenho ali em cima da... E o contratante, assim, não esse intermediário, né, o seu agente, é muito diferente trabalhar com o cara que te contrata, a editora europeia, a editora americana, os prazos, a maneira de trabalho, a liberdade criativa, tem muita diferença de um para o outro? Para os americanos, é uma página por dia. Você tem uma liberdade, dependendo do seu contato que você tem com o roteirista ou com o editor. Como é que chega isso para você? O roteirista mandou? Como é que... Chega em inglês para mim. Não, tem cópia, o e-mail, tudo copiado, quando a gente conversa com a equipe toda. O que você define? O que vai entrar ali num quadrinho, naquilo ali, sabe? Aquele quadro, o que vai entrar de imagem, o que não vai? Como é que... Vem assim o roteiro. Página 1, painel 1, cidade de Nova York, há pombos no céu, entendeu? Super-Homem está voando ao longe. Aí você tem que pensar como se fosse um diretor de cinema. Essa liberdade, a visão, então, por exemplo, é o roteiro mesmo do cinema e Isso. que você vai colocar na lente ali da câmera. Exatamente. Enquadrar, é você que vai dar. Aí você tem que ter a noção de composição, de não deixar nada tangenciando, deixar espaço para balão. Que legal. Então tem que pensar tudo isso em pouco tempo. Já para a Europa, você tem mais liberdade, eles são mais contemplativos. Então assim, aquela cena de Nova York eu podia resumir ela em um prédio, Superman longe, e já para o europeu que ele é mais contemplativo, aí você deixa a imagem mais panorâmica, você valoriza ali o cenário, você coloca alguns elementos que também vai valorizar a sua arte, porque você tem um prazo maior, então assim, às vezes uma página você pode levar até uma semana para fazer, entendeu? Porque você tem um prazo de um ano para 54 páginas, entende? Isso, assim, seu estilo, claro, você tem seu traço e tudo mais, mas isso na linguagem de um para o outro muda muito isso, assim, por causa dos detalhes e tudo mais? Muda. Para o mercado europeu, o meu trabalho ele é mais clássico.
É mais realista, mais clássico. Para o mercado americano, já é um pouco mais estilizado. Isso te ajuda no prazo e também a editora pede. Nesse meio, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Nesse meio é o seguinte, você mostra o trabalho que você faz, o agente, ele sabe que o desenho você tem potencial de fazer vários estilos, como eu faço. Eu fiz desde mangá até o realismo, entendeu? Então, ele sabe que eu tenho essa facilidade, então ele me oferece para outros clientes que trabalham com outro tipo de arte. Então, assim, para Disney e para Marvel, eu faço uma coisa mais estilizada. Para Soleil já é uma coisa mais clássica. Né? Você tem preferência por um gênero de super-herói ou realismo, assim, para você trabalhar pessoalmente ou não? Eu não quero que soe prepotente, mas, cara, eu trabalhei em tanta coisa. E estar sentado em casa desenhando é um sonho realizado. Não importa. Eu não sinto dificuldade. Tem, às vezes o cara me pede, hoje você consegue emular tal estilo ou parecido? Lógico, eu vou levar ali, me dá aqui que eu vou dar uma estudada em uma semana. Eu tento fazer, entendeu? Se eu não conseguir fazer, passo para frente. Mas eu nunca tive dificuldade com isso. Eu não acho que eu não tenho o melhor ou o pior, entendeu? É lógico que o realismo vai te exigir mais do que o estilizado, né? Sim. Mas... E eu vi, assim, tá falando sobre quadrinhos, assim, especificamente, mas eu vi que você trabalhou com vitrais também um tempo, né? Trabalhei. Como é que é esse trabalho? E como é que... Eu nunca imaginei que tivesse alguém... Agora, pensando, alguém tem que conceber aquilo ali, né? Como é que é isso? Vitrais pra igreja, né? Foi. Eu trabalhei com arte sacra, que me ajudou também na minha composição, na minha visão artística também. Mas antes disso eu fiz muita coisa. Fiz até aerografia para carro, pintava moto, instrumento musical. Depois eu caí de paraquedas nos vitrais porque alguém me ligou um dia em casa pedindo para que eu trabalhasse com desenho. Eu fui conhecer o que era. E era vitrais. Isso eu não aprendi na faculdade. É um curso que falta na faculdade. Mas tudo bem. Mas é muito específico também, né? Muito específico. Então, assim, você faz um desenho, você amplia aquele desenho, você corta o vidro, depois você pinta parte por parte daquele vidro. Você trabalha todo o processo, não é só processo. a criação. Não, você faz toda... Dentro da empresa de vitral existe uma equipe também. Tem um cara que cria, esse cara ele tem noção da produção e o cara que passa o desenho, redesenha o desenho dele no vidro. Entendeu? E eu passei por todas essas fases. A última empresa que eu passei, eu fazia a criação e chegava até fazer a pintura no vidro, né? E nesse meio tempo conciliou de eu ser chamado, ou de eu conseguir entrar na agência europeia, então eu conciliava os dois trabalhos. Entendi. Eu conciliava os dois trabalhos. Então eu chegava às 6 da tarde em casa e ficava até 1 ou 2 horas da manhã desenhando. E acordava às 5 horas da manhã no outro dia. Então é desse jeito, né? Um leão por dia. Até eu ficar só com quadrinhos. Mas foram 12 anos. Trabalhando com vitral. E pensa nisso, voltar ainda? Você acha que pode surgir alguma coisa ou não mais? Ou hoje está mais voltado para quadrinhos mesmo? Não sei, eu não posso cuspir para cima, né? Mas não sei, depende. Eu tenho contato ainda com algumas empresas, né? Com amigos meus também que eu fiz e que vira e mexe, eles me pedem alguma ajuda e ainda faço algumas coisinhas pequenas eu faço, porque eu não tenho tanto tempo hoje. Mas eu estou focado atualmente só na arte comercial, assim. Eu tô falando que, e também os próprios quadrinhos têm às vezes, né, alguns personagens que são mais ligados a alguma questão espiritual. O Demolidor tinha muito aquelas vitrais das igrejas, né? Exatamente. Você já chegou a ver? Doutor Estranho, tudo. Você já trabalhou, teve a oportunidade de aplicar isso em alguma coisa para quadrinhos também ou não? Ainda não, mas eu quero fazer isso aí. Tipo, um dia fizer o Demolidor, algum vitral eu vou colocar ali. Algum vitral eu vou colocar aqui. Mesma coisa do Doutor Estranho. Né? E na Europa se pintar, aí vai ser pior ainda. Aí vou colocar bastante coisa. Bacana. E você, assim, falou de quadrinhos, falou de vitrais, formado em artes plásticas, né? Já pensou em trabalhar com animação? Teve alguma oportunidade? Fez alguma coisa próxima a isso? É uma coisa engraçada, porque o meu primeiro trabalho foi em 2014. Foi em Miami Vice, que tem a ver com filme, tem a ver com animação. Mas e depois pulou, voltei para os vitrais. O que foi próximo à animação? Nesse trabalho da Miami Vice, o que foi? Teve um roteirista americano que é o Jonathan London, eu trabalhei com ele, e ele queria
fazer uma série de Miami Vice baseada na série dos anos 80. Tá. Eu não achei pra assistir na TV nem nada. Eu fui lá e comprei todo o box no Mercado Livre, né? Aí eu fiz 6 números, eram quadrinhos digital. Foi lançado no Brasil ou não? Não, Só não lá fora? Só lá fora. Tá. Muita coisa só tá lá fora por enquanto. Uhum. Aí eu fiz Miami Vice, tinha a ver com série. E depois, mais tarde, aí eu voltei para trabalhar com quadrinhos, porque eu tinha parado e voltei para os vitrais, e agora aí voltei para os quadrinhos de novo. Então eu tive 2 fases aí. E nessa fase, o meu agente pediu para que eu fizesse um teste do Homem-Aranha. Fiz um teste de Homem-Aranha. Aí ele me veio com uma grata surpresa que era para ajudar no Spider-Verse 1, né? Tá. Foi na época que a gente se falava, que se conheceu, né? Foi exatamente. Tá. Aí foi um baque pra mim, porque assim, nossa, é uma responsa gigante. Sim. Então assim, eu trabalhava, como eu falei pra você, até às 6, chegava em casa e ia desenhar coisas pro Spider. Então, contato com os animadores lá fora, fazendo concept art, ajudando num livro que ia sair junto com o filme, né? Tá. Dei conta, fiz o editor ficar feliz, né? Uhum. Aí, Seu trabalho o que foi nessa época que você fazia basicamente para esse projeto? então, eles me passavam todo o spoiler do filme, da animação. Você sabia Eu já antes, sabia tudo. 2 anos antes de sair, eu já sabia. Isso é uma responsabilidade, que você não pode divulgar não nada, posso né? divulgar nada, não podia divulgar nada. Legal. Então eu fiz o livro ilustrado e alguns concept art, que deve ter saído em algum livro lá, foi usado para alguma coisa, mas foi mais um livro ilustrado baseado no filme e alguns concept art. Aí depois disso que eu fiz o Cara Feliz, aí eu consegui vários outros trabalhos lá dentro. Que legal. É isso que é o interessante, porque Foi aí que você entrou na Disney? foi através, Marvel, né? foi aí. Tá. Então assim, tem um contrato formal que você assina com eles, Uhum. mas depois desse contrato formal, se você for um cara que entrega tudo certinho, bonitinho, tiver um bom relacionamento de internet mesmo, mas com eles, aí até cheguei agora, fiz até o número 2. Tá, Então, Spider que vai lançar agora, eu já sei até ser o filme todo também. Entendi. Então, Poxa, posso que falar. legal. Uhum. Então, e trabalhei também fazendo a mesma coisa. Foi o mesmo trabalho? Mesmo assim? trabalho. Poxa, que legal, Mesmo experiência trabalho. bacana. Então, provavelmente não só gostaram, no que deu resultado para eles também, Aí né? entre esse Uhum. entre o filme 1 e o filme 2, aí eu já fiz concept dos Avengers, fiz livros ilustrados do Shang-Chi, a Miss Marvel, Tá. o Capitão América, o Wolverine, todos os Já. livros ilustrados e os desenhos para licenciamento, né? Que saem em caderno, saem em camiseta do pessoal. Entendi. E assim, você falou de buscar referências, tipo Miami Vice, buscando fazer referências, né? Os personagens hoje, a Marvel, a gente vê que está tendo uma readaptação de alguns personagens, né? Para o cinema. O cinema se tornou uma fonte de renda importante para eles, né? Isso também muda muita coisa do universo dos quadrinhos também. Isso também chega para você? Como é que é as referências antigas? Como é que é para você, assim, né? Porque você tem uma concepção de leitor de quadrinhos Sim. do passado, né? Sim. Isso te influencia alguma coisa na maneira de criação hoje, ou isso não chega a afetar você? Não chega a afetar, o que vem, já vem pronto de lá. A gente quer que seja assim, Entendi. entendeu? Eu falo para todo mundo que o desenhista ele é mais só uma pecinha na engrenagem. Vamos falar, sem soar chato, assim, o cara ele não tem tanta importância, assim, tá entendendo? Tem muito importante, mas... Mas assim, eu não posso opinar tanto, porque é decisão da empresa. Entendi. Então, mas assim, não afeta, porque o filme, até o primeiro X-Men que saiu, que tem os uniformes tudo preto, Sim. Os o anos pessoal 90, começou lá. o pessoal começou não, a gente queria um Wolverine colorido, assim, cara, é outra coisa, Sim, outra cara. época também. É outra linguagem do cinema, então você tem que trazer ele mais para próximo da realidade. Eu posso estar enganado ou não sei qual que é a sua opinião, talvez você de dentro possa dar uma opinião. É que, por exemplo, a DC teve um papel muito importante lá atrás com o primeiro Batman, o Michael Keaton, trazendo o Jack Nicholson, O Tim Burton, né? Esses caras, e assim, seria difícil encaixar um personagem colorido naquela época, por exemplo, né? Porque a linguagem, os anos 90 tinha esse lado mais sombrio e tudo mais, né? Hoje eu acho que tem uma liberdade, porque foi construindo essa história que começou lá, por exemplo, né? As trilogias de sucesso, vários projetos. Aí o Homem-Aranha já chegou mais consolidado para poder trazer um pouco mais de cor, né? E hoje eu acho que esse universo Marvel, de mais de 20 filmes, 30 filmes quase, né? Consegue trazer isso para o cinema também. Não sei se você tem essa percepção também do cinema. Para alguns personagens, acho que Homem-Aranha funciona. Uhum. Thor funciona. Uhum. Superman, assim,
funciona. Eu não sei se naquela época funcionaria, sabe? Não. Tipo um Thor naquela É que época, né? a gente não tinha tantos efeitos especiais, Também, assim, né? ou tantas técnicas para poder chamar a atenção, né? Uhum. Talvez sim, talvez não. E você já trabalhou com storyboard, alguma coisa? Pensa em fazer isso? Já Já fiz storyboard, uma animação para um estúdio de um amigo meu, aqui no Brasil mesmo? aqui no Brasil, né? Tá. Mas ele faz para a China, né? O Brasil exporta muito para muitos lugares do mundo, né? O trabalho, né? Exporta. É isso que é o problema, né? A gente exporta muito, mas o mercado nacional é um pouco ainda fraco, sabe? Continua assim? Aí eu acho que continua. Se desse tanto quanto o americano ou o mercado de fora pagasse bem para um artista, não teria tanto artista lá fora. Eu acho que o brasileiro é um pouco muito audiovisual. A gente tem um público que lê quadrinhos, que lê mangá, livros em geral, mas assim, ainda o Brasil está engatinhando para poder... A força maior são as produções autorais, assim. Acho que o pessoal aproveita muito a internet para fazer a propaganda do seu trabalho. E quem consegue mostrar um bom trabalho, uma boa história, consegue um bom público. Assim. Às vezes o cara vai, faz sucesso lá fora e volta para fazer sucesso aqui dentro, né? Primeiro... Porque você constrói um nome, você tem um sucesso, o pessoal sabe quem é você. É mais fácil do que alguém que já está começando agora e mostrar, começar direto no mercado nacional. Tá mais fácil hoje, imagine como era antes. Sim, sim. E é difícil hoje. Eu vejo muito material autoral dando certo e também muito dando errado. Eu vi muitas histórias nacionais com potencial surgindo, durava um número, lá talvez por causa do mercado, né? Tem toda uma construção, eles não vão construir uma coisa para durar um número, né? Tem toda uma história porque é um investimento e tudo mais, né? É que assim, como eu vou falar, o mercado nacional, assim, eu posso criar uma revista e lançar no Catarse, ou fazer propaganda, etc. Talvez eu não consiga o resultado que eu queira. Às vezes você acaba morrendo na praia. Entendeu? Eu acho que lá fora você tem um plano, se você não tem um projeto, porque aqui no Brasil é projeto. Sim, vou fazer um projeto, aí você começa a fugir, porque às vezes lá já tem um plano, o cara tem um plano, assim, fazer uma indústria por trás, uma né? indústria. Vai fazer o quadrinho, vai virar camiseta aqui, vai virar animação acolá. Então o cara já tem um plano direcionado para o personagem dele. E lá são milhões de títulos que saem também. São milhões. O que a gente vê no Brasil é uma fração. Tem muita editora nova lançando coisas legais, né? Assim, o que falta pro cara nacional pensar é de uma forma a longo prazo. Assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Entendeu? Ou é só ego? Eu não sei se falta uma força como um todo, se todo mundo trabalhasse junto. Eu não sei se, por falta de não ter essa indústria ainda formada, né? Todo mundo se unisse para dar uma força como um todo, porque projetos individuais chega até um ponto, mas se tivesse todo mundo trabalhando para aquele projeto, depois trabalhar para esse, todo mundo impulsionando todos, eu não sei se é um caminho, né? Acho que está nascendo editora no Brasil para isso. Uhum. Cara, eu sou da geração que eu fiz datilografia. Sou dessa. Sou mais velho que você, provavelmente, então... Não, aí o que acontece? Eu acho que quando falta editor, ou quando falta um diretor para alguma coisa, você acaba tendo mais dificuldade. Se tivesse uma editora que pegasse uma equipe, trabalhasse no personagem, o Maurício Souza dá certo por causa disso, entende? Agora, assim, o cara, às vezes ele quer lançar o quadrinho dele, dá certo, muitas vezes não dá certo o autor fazer o quadrinho dele, ele contrata um cara que faz os balão, um cara que faz a cor, o cara se une ali e faz. Artista tem muito ego, cara, e não é só nos quadrinhos. Sim, Não é. O ser humano, infelizmente. O ser humano em si, entendeu? Sim, você quer ver a obra pronta com seu nome maior do que não é bem por aí, cara. Entendeu? Eu penso que eu falo pra você, eu sou apenas um bom peão. Eu decidi ser desse jeito. Isso é ótimo, né? Eu decidi, valeu. Eu decidi ser um bom peão, porque assim, cara, o que você pode mais sustentar na tua vida é conta paga. Sim. Eu falo desse jeito. Sim. A melhor coisa que você pode sustentar na sua vida é ter suas contas pagas, e não ficar dependendo de ninguém ou chorando as mágoas. É diferente de um trabalho formal, assim, que você falou, trabalho por contrato, de uma obra, assim, é mais difícil. Porque os outros, é fácil um cara falar às vezes de fora, né? O cara tem o dia a dia dele ali, independentemente. Meu dia a dia é difícil, cara. Por exemplo, eu acordo às 6 da manhã, eu tenho que tirar um tempo para cuidar de mim, depois eu tenho até meia-noite para trabalhar, entendeu? Às vezes com 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. E é comum isso, né? É comum, tipo assim, e você se manter nessa área é difícil, cara. Sim.
entrar é fácil. E pra desligar a chavinha de um trabalho pro outro, assim, como é que, né? Porque às vezes o estilo, a coisa é... Não, aí eu dou uma volta no quarteirão. Aí eu dou uma volta no quarteirão e volto. Aí assim, agora eu vou fazer tal coisa. Mas às vezes, no começo é difícil. Eu imagino. Mas é difícil. Você se desligar, virar a chave. Como eu trabalhei muito no mercado corporativo, eu aprendi a ter um pouco de disciplina. É essencial nessa área, né? Às vezes o pessoal está registrando agora, talvez não tenha tanta disciplina. A gente não sabe, não vive lá, mas assim, às vezes o cara tem tanta disciplina. Às vezes é o primeiro trabalho do cara que está fazendo autoral para poder mostrar o trabalho dele, e por falta de disciplina, por falta de planejamento, que eu aprendi isso nas empresas, entendeu? Me trouxe para cá, é o que está me sustentando. Porque eu entrego, os caras sabem, o Gênesis entrega, então vamos passar o trabalho para ele, é desse jeito. E no que você está trabalhando hoje? Quais são os seus sonhos futuros? O que você tem em mente aí? Cara, hoje eu estou fazendo, eu ainda faço uns trabalhos de ilustração, de licenciamento para Disney, alguns concepts para Disney também. Tenho lá o trabalho regular que aparece, e tenho o meu trabalho regular que é na Soleil, que é o Hacktivix que eu faço. Esse trabalho aqui. Estou concluindo no livro 2 agora e vou pro 3º. E tenho outras, mais 2 propostas para editoras franco-belga. Aí eu vou fazendo. E você tem um sonho em realizar ainda, ou vive um dia por ver? Como é que é isso? E como é que você concilia essas duas coisas, se você tem um sonho, né? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Demorou para me chegar a fazer quadrinhos. Tenho um sonho realizado já, que foi fazer isso aqui. E chegou uma hora que eu achei que não ia fazer mais. E depois você chuta o balde, aí o cara aparece. Sabe quando você não desliga? Mas não. Aí o cara aparece. Eu vou chegar no auge assim, no dia que eu desenho pra Bonelli, porque eu gosto do Tex, eu gosto de faroeste. É o que você lia lá atrás? É o que eu lia lá quando eu criança. No dia que me oferecerem Tex pra fazer, aí eu vou estar realizado. Acho que eu vou estar bem velho com esse até lá tem bastante chão para aprender ainda. Legal, Gênesis. Obrigado pelo papo, viu? Na próxima obrigado oportunidade a gente conversa mais a respeito, viu? Que isso, obrigado por abrir um tempo na sua agenda aí, viu? Sossegado, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Diz-me.